Olá, estamos aqui com mais um programa Papo de Especialista e hoje nós vamos falar de um tipo de investimento que tende a ficar mais interessante conforme as taxas de juros no Brasil diminuem. E para falar sobre o tema, eu estou aqui com o André Fadu, que é gestor dos fundos de crédito privado do Banco Safra. Fadu, vamos começar explicando um pouquinho como funciona o crédito privado. É um tipo de investimento que eu acho muito interessante, porque em vez de você dever para a empresa fica devendo para você. Você compra uma parte da dívida dela e você fica tranquilo esperando o seu dinheiro render, é isso? Basicamente isso, né? Não só para as empresas, pode ser bancos também, né? Você tem uma vasta gama de potenciais devedores, né? Para você poder adquirir a dívida, mas o nosso foco aqui no Safra, principalmente nos nossos fundos, é justamente emprestar para as melhores empresas possíveis, né, com melhor capacidade de pagamento. A gente tem uma preocupação muito maior em relação à precificação dessa dívida do que probabilidade de pagamento. Probabilidade de pagamento para a gente é sempre elevadíssima, né? Fora, a gente não atua em outros perfis a não ser os mais seguros que a gente consiga mapear. E também financeiros. Como você colocou muito bem, esse cenário de juros decadentes sempre favorece a capacidade de pagamento das empresas, a melhoria dos números em termos de endividamento e também para os bancos de uma maneira geral. Então, atuamos tanto em empresas quanto em bancos, sempre aproveitando as melhores situações possíveis, como que a gente está presenciando agora. Certo. A empresa precisa de dinheiro para investir, ou o banco precisa de dinheiro para se capitalizar, ele emite um título e as pessoas podem comprar uma parte desse título e vão ter um rendimento, né? Agora, é difícil você escolher qual é o melhor título. No caso, você investir em um fundo de crédito privado é mais seguro, né? Porque o fundo, primeiro, tem os gestores, né? Que fazem essa escolha. Perfeito. E depois tem a diversificação, né? Exato. E tem o grande ápice dessa conjugação, que é justamente hoje o que você consegue ter em termos de negociação no mercado secundário. Então, antigamente, você ficava muito preso na dívida daquela companhia. Você casava com a companhia ou com o banco, né? Quando você comprava um CDB, atualmente a letra financeira, ou quando você comprava uma debênture, um recebível daquela companhia, você tinha aquele fluxo de pagamento de juros e ficava ali com ele até o vencimento final. Hoje em dia, com o amadurecimento que teve no mercado de capitais e principalmente no mercado de dívida, né, de crédito privado local, a gente hoje tem uma negociação muito grande no mercado secundário. Então, eu não preciso levar esse título até o vencimento. Quando eu comentei inicialmente em relação à precificação, a gente tem uma convicção muito grande na capacidade de pagamento nas dívidas que nós negociamos. A questão toda é o preço que ela está sendo negociada no momento. Então, hoje a gente consegue fazer esse trabalho na gestão. Esse é o nosso principal papel. Conforme a gente vai recebendo aportes ou tem a necessidade de desinvestimento, vai monitorando o comportamento das empresas ao longo do tempo. A gente viu isso em algumas companhias no primeiro trimestre, conseguimos passar ao largo disso, né? Recentemente tivemos problemas em outros ativos também que passamos ao largo justamente por esse monitoramento. Algumas empresas nós já tivemos posições, outras empresas nós nunca tivemos posições, mas a questão é, com todo o monitoramento que a gente vai fazendo, além da questão da precificação, a gente também vai conseguindo aproveitar os momentos mais oportunos para investir, mas também tem a capacidade de desinvestir quando identifica uma potencial deterioração daquele devedor. Então, eu acho que esse é o grande charme na gestão do fundo de investimento. Por isso que ele torna-se uma tese tão interessante, principalmente hoje em dia, para estar alocando. O André, você comentou sobre as dificuldades do mercado de crédito no começo do ano. Eu queria saber como que vocês conseguiram superar esse caso que foi o das Americanas, né? Que foi um caso de fraude contábil que teve abriu uma certa crise de crédito, inclusive no Brasil, e depois o caso da Light também, que pediu recuperação judicial. São duas grandes empresas que afetaram enormemente o mercado de crédito. Agora, o Banco Safra conseguiu ultrapassar como esse período e ultrapassar e ainda ser premiado, né? Depois nós vamos falar dos prêmios que os fundos do Safra receberam do Guia Valor. Essa pergunta é ótima, Clay, porque a gente consegue elencar alguns personagens que geralmente não aparecem, principalmente em situações favoráveis, né? Geralmente eles aparecem em situações mais complicadas, mas esse é um caso interessante que mostra o valor disso, né?
A gente fala de fundo de renda fixa, crédito privado, a gente sempre pontua que um dos principais fatores é justamente controle. Você tem que ter, vamos colocar 2 fatores principais, né? Controle e processo. Você tem que ter isso muito forte. E aqui no Safra a gente tem, além de uma gestão muito capacitada, uma análise muito acima da média, acho que é uma referência até mesmo pelos exemplos que a gente teve. A gente também tem um controle muito forte na parte de risco, tem um controle muito forte na parte de enquadramento, sempre está se revendo a questão de limites, setores, exposições, então é algo que está sempre em voga. Então o Safra fez uma travessia muito boa nesse primeiro, vou colocar nessa primeira metade do ano, primeiro, por conta de todo esse pragmatismo na parte de análise e gestão, e segundo, pelo aprendizado que teve ao longo de décadas, de quando a gente observou o mercado, por exemplo, no final de 2022, ainda com um patamar de juros elevado, com uma potencial dificuldade de rolagem das dívidas das empresas, uma queda de faturamento, a gente observando as métricas cada vez mais comprimidas. E com isso que a gente poderia ter de uma potencial abertura em relação ao prêmio de crédito, a gente ficou muito líquido, a gente gerou muito caixa. Então, mesmo com a abertura que teve derivada desses casos, abertura, quando eu digo, é aumento do prêmio, piora de preço de ativo, com esse movimento que teve dessas companhias, a gente tem uma volatilidade muito baixa. E com isso a gente também teve a possibilidade de, nesse momento de piora, aumentar posições em nomes que para a gente sempre foram muito óbvios, mas que estavam com preços muito ruins, e aí no caso ficaram mais atraentes, como Sabesp, Sanepar, Semig, Comgás, bancos, compramos operações de bancos de primeiríssima linha, Itaú, Bradesco, Safra, própria Caixa Econômica Federal com um prêmio extremamente elevado, justamente por uma disfuncionalidade que a gente observou naquele momento. Então, além da gente ter evitado as perdas, a gente estava mais líquido, a gente teve menos volatilidade, conseguiu capturar bons ativos no mercado secundário, que permitiu a gente, em boa parte, capturar esses prêmios também. Agora, o que vem daqui para frente? Que setores você acha que vão estar mais favoráveis no caso, a visão do fundo, né? Que setores vocês estão pensando em investir mais, que vocês acham que vai ter, primeiro, mais segurança e rentabilidade? Assim, Clay, a gente tenta fugir um pouco dessa questão específica do setor, porque a gente tem excelentes empresas em diversos setores e a diversificação setorial é importantíssima para todo fundo de investimento. Então, por exemplo, quando você pega a estrutura de debêntures incentivadas, ele majoritariamente, pela estrutura que você tem de mercado, ele é concentrado no setor elétrico, o que para a gente não é saudável. A gente viu o que viveu em 2013, que a gente vivenciou em 2013. Então a gente tenta diversificar isso. Recentemente a gente entrou na emissão de MRS, entramos na emissão de Suzano, a gente tenta fazer uma diversificação também em relação a setor, mas não pode ficar muito preso a isso, porque quando você pega debêntures incentivadas, não tem como você escapar do setor elétrico. Quando você vai para o universo institucional, o fundo não isento, você consegue flexibilizar isso. Você tem um setor bancário, por exemplo, então eu posso diversificar tanto na parte corporativa, aí os setores de papel celulose, logística, próprio setor elétrico, saneamento. A gente gosta muito de saneamento, é algo que para a gente sempre foi uma tese de investimento muito forte. Tentei ampliar um pouco a resposta, porque eu acho que é muito importante fugir um pouco, porque acaba sendo muito uma questão para a renda variável e menos para o crédito, essa questão do principal setor. Então, a gente vai sempre olhando ali, um menor risco em termos de preço, você tem um menor potencial de volatilidade, no caso do varejo, do que simplesmente uma menor ou maior probabilidade de pagamento. A gente sempre faz uma tese de investimento muito segura. No final do ano passado, o Safra assumiu os fundos do Crédit Agricole, perfeito. Que era uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Como que funcionou essa transição? O que a gente tem no Safra é uma estrutura muito forte de fundo D0, com um perfil de liquidez, com um perfil de volatilidade específica para aqueles mandatos. E o que veio do Crédit Agricole foi um perfil com prazos um pouco maiores de resgate, uma carência um pouco maior, com fundos desde T5 até D30, que acabam tendo um perfil de volatilidade um pouco maior, mas fatalmente uma taxa de retorno busca, tem um target um pouco mais elevado, e com um perfil de gestão
de ativos muito mais dinâmica, muito mais ágil, justamente por conta desse passivo. Então, quando você juntou as duas coisas, né, toda a robustez do processo, do controle, das áreas que eu comentei em relação ao enquadramento, em relação a risco, em relação à parte toda fiduciária, que é fantástica, com a parte que a gente tinha de velocidade de análise, dinâmica de gestão, precificação, e juntou, foi um casamento muito bom. Então foi uma adaptação rápida, eu brinco que foi muito intensa. A semana que vem a gente está completando 1 ano de safra. Então acho que foi uma fusão rápida, né, para um processo muito longo, intensa, e que o resultado está aí, né? São os prêmios que a gente está conseguindo capturar, que não é mérito, né, do Indosuez, é o mérito todo o processo de migração do Safra. Então vamos aproveitar para perguntar sobre os prêmios. O Valor Econômico, né, que é o principal jornal de economia do país atualmente, analisou 1.500 fundos e escolheu os melhores. E o Safra está com 8 premiados nesse ranking dos melhores fundos do país, sendo que 3 são da sua área, né, de crédito privado. Então vamos falar de cada um deles, começando talvez pelo Fundo Safra Debêntures Incentivadas. Como é que foi o resultado e o que explica o fato dele estar lá entre os melhores? Então, Clay, o Debêntures Incentivadas sempre foi um produto com muito, posso dizer, com muita relevância dentro das nossas carreiras, porque é um dos fundos mais antigos, isentos do mercado, chegou a ser um dos maiores abertos em termos de patrimônio, chegou a ter quase 2,5 bilhões, isso em meados de 2019. Foi um fundo que saiu quando a gente assumiu a gestão de quase 150 milhões para 2,5 bilhões, voltou para um patrimônio de próximo de 600 milhões e hoje está com aproximadamente 1,4 bilhão. E foi um fundo que, com todo esse movimento de passivo, com toda a volatilidade de mercado, mudança de governo 1 vez, 2 vezes, questão regulatória, enfim, a gente não teve nenhum choque ou de ativo ou de preço, assim, zero. Quando você olha o histórico de cota dele, assim, é algo impressionante. Ele ou se diferencia pelo retorno ou ele se diferencia pela volatilidade. E a gente sempre conseguiu administrar bem essas variáveis. Aumentar o risco no momento oportuno e ter um retorno mais elevado e segurar o risco em momentos mais adversos e, com isso, entregar o mandato do fundo. E isso seguiu aqui no Safra. Então, quando a gente pega a filosofia de gestão e pega o controle, aumentou esse controle. Tanto que você consegue observar isso no crescimento do patrimônio do fundo depois da aquisição do Safra. Então, é algo que para a gente é muito, muito, muito gratificante. Lembrando que para o investidor tem a isenção de imposto, né? Como você colocou muito bem, ele é um fundo isento. Então, é um fundo de 30. Você consegue fazer uma gestão ótima em termos de carteira, com um período de liquidez que é bem interessante, D30, com um perfil de isenção. D30 a pessoa pede o resgate e vai receber daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias, sem nenhuma penalização, corrigido pelos 30 dias, de acordo com a valorização da cota. Quando você tem um trabalho de gestão ali como o nosso, de outros gestores monitorando as empresas, como você tem no fundo CDI, a gente pode ter, como a gente já teve posições de light no passado e observou uma deterioração, você desinveste nesse papel. Então você está sempre rotacionando o portfólio. Então, além dessa questão da liquidez, de você não se preocupar em ter que desinvestir no período que você precisa, você consegue se programar que daqui a 30 dias você recebe os recursos. Além da isenção, você tem todo esse trabalho de monitoramento da carteira, buscar as melhores oportunidades, fazer um alongamento caso você tenha uma perspectiva mais favorável de mercado, fazer um encurtamento caso tenha uma perspectiva mais desfavorável de mercado em termos de comportamento de juros, o acesso ao mercado primário, as emissões das empresas acaba sendo um outro diferencial, faz parte, como tudo. Quando você tem um acesso no atacado, você tem algumas vantagens que você não tem quando você acessa o varejo. E o fundo, dentro de uma emissão, você pode considerar como um atacado, e quando você tem uma distribuição ali normal na parte de bancos, você considerar do varejo. O fundo entra como atacado. Então a gente consegue, por exemplo, em emissões como a da MRS,
entrar com um cheque de 100 milhões. Então você acaba tendo um acesso diferenciado, às vezes no sindicato, no clube, que você individualmente, como investidor, acaba não tendo. Então acho que esse diferencial agrega muito também ao produto. E os outros dois fundos que também foram premiados, né? O Vitesse e o Agilité, também são herdados do Crédit Agricole, é Sim, isso? E o que você conta a respeito desses dois? Por que eles estão lá no topo do ranking do valor? Então, esse aí é um outro tipo de gratificação. Sim, são dois fundos que em 2020 sofreram muito em relação ao comportamento de mercado. A gente teve um ajuste de precificação em 2019, que eu comentei aqui anteriormente no fechamento. Começou a ter um aumento da volatilidade. Em fevereiro, março, você teve a crise da pandemia, então foi aquela disfuncionalidade de mercado. Teve até uma lei que acabou saindo tarde, mas que foi importante, permitindo o Banco Central atuar tanto no mercado secundário de títulos públicos quanto de títulos privados, porque não tinha nenhum problema com as companhias, o que você tinha era uma disfuncionalidade de liquidez. Obrigatoriamente, isso acabou refletindo nos preços dos ativos e acabou impactando muito negativamente, né, nesses dois fundos. E a gente tinha uma tese de investimento muito forte em relação à qualidade do crédito e em relação à liquidez daquele crédito. Onde é que a gente pecou? A gente tinha um caixa muito baixo para você conseguir fazer uma travessia não em relação a pagamento de resgate, mas em relação à marcação daqueles créditos ao longo do tempo. A gente tinha uma exposição muito grande em crédito. E ficou aprendizado. Então, quando a gente vê final de 2022, boa parte do processo de migração, a gente foi fazendo um trabalho na carteira de deixar a carteira o mais líquida possível, o mais diversificada possível, mas qual foi o grande segredo? Independente do passivo, a gente deixou o fundo com muito caixa para caso tivesse um momento de oportunidade em relação a ativos, a gente conseguia aproveitar isso. Foi o que aconteceu. Então, tudo que a gente vivenciou em 2019 e 2020, que teve um impacto muito negativo, a gente usou ao nosso favor. Porque a gente sempre fala, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre amadurecendo. É importante para o gestor, com tanto tempo como a gente, que não fique só se explicando. A gente tem que conseguir ilustrar, colocar em prática o que aprendeu. Então, o Agilité e o Vitesse, eu acho que o que coroa, né, o que tem um maior peso em relação à premiação, foi justamente que a performance deles foi basicamente a aplicação do que a gente errou, do que a gente aprendeu com os nossos erros e conseguiu fazer da maneira correta dessa vez. Então, obviamente, com todo o suporte do Safra, com todas as áreas que eu comentei aqui, e mostrou que é o modelo mais adequado. É um modelo que realmente, quando você aplica todos os fatores de responsabilidade que têm que ser aplicados e o respeito ao mandato, você tem uma probabilidade muito alta de não só se sair melhor que a média, mas de você conseguir superar a sua expectativa. Acho que tanto a Agilité quanto a Vitesse, a gente tinha um objetivo neles, a gente conseguiu inclusive superar esse objetivo com todo esse pragmatismo que a gente teve. Então esses três fundos aí, Agilité, Vitesse e o Safra Debêntures Incentivadas, são fundos que você recomenda naturalmente para quem quer começar 2024 investindo em carteira de crédito privada? Clay, obviamente, como todo gestor, meu dinheiro está nesses fundos. Então eu tenho esse compromisso também na física, né, como pessoa física. Recomendo, acho que o momento é muito oportuno, importante você estar sempre falando com um profissional responsável pelos seus investimentos, para ver como é que está a sua diversificação, como é que estão os outros produtos. Como eu comentei aqui, diversificação é algo muito importante. Em termos de exclusivamente crédito privado, eu defendo muito o momento, acho que o momento é muito oportuno. Eu acho que você tem alguns eventos ainda para acontecer que já estão bem endereçados, que vão catalisar mais ainda esse processo. Tributária. Tem a questão da reforma tributária, você tem o que pode agregar em relação a fundos de investimentos. A gente está observando recentemente outros gestores que são referências de mercado, principalmente multimercado, que eu admiro muito, começando a entrar nessa seara dos produtos isentos, o quanto tem de espaço com essa questão da mudança tributária. Então é algo que tem que estar no radar, eu acho que é algo que vai ganhar muito impulso, a gente comentou isso recentemente, principalmente no início do ano que vem. Então é algo que vale a pena ter muito no radar.
Certo. Eu agradeço ao André Fadul por essa aula sobre investimentos em crédito privado. Teria muito mais assunto para falar, mas o nosso tempo está esgotado. Até a próxima com mais um programa Papo de Especialista.